Olá, tudo bem? Espero que sim, que fique melhor ainda depois desse vídeo. Você está no canal Água Viva Tarô, meu nome é Márcia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito, eu te convido para fazer isso agora, tocando no sininho das notificações para receber os próximos vídeos assim que eles forem lançados aqui. Aproveita para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, apoiando o meu trabalho aqui no YouTube e colaborando para que essa mensagem chegue para o máximo de pessoas que precisam dela. Hoje eu estou trazendo uma leitura geral, canalizada, intuitiva, com as energias de dezembro de 2023 para o signo de Aquário. Aquário, gratidão pela presença, pelo apoio, me perdoa pela demora, eu sei que esse vídeo está super atrasado, mas esse mês realmente foi intenso aqui, tá? O mês de novembro foi intenso e eu acabei atrasando as leituras. Mas tá valendo, tô soltando hoje no dia 9 de dezembro, então tem muita água para rolar ainda. As leituras de tarô normalmente são grandes, são intensas, são profundas. Dificilmente o que sai aqui tá falando só de um mês, de uma energia muito específica. Então, nesse sentido, ela é atemporal. Vamos ver o que a espiritualidade tem para falar para você ainda, né, nesse fechamento de ciclo. Talvez um entendimento a respeito do ano que está acabando, talvez uma abertura de caminhos, de visão para o ano que está chegando. Vamos ver. Vamos fazer a conexão aqui com a nossa espiritualidade, lembrando que é uma leitura geral, não tem como ressoar com todos, é para muita gente, espero que seja. Então use o seu discernimento, sua intuição, sua sabedoria, tira daqui só o que for para você, o que ressoar. Se não bater, você solta para o universo, essa mensagem aqui chega em quem precisa, e o que é para você nem sempre vai estar no seu signo solar, que é Aquário, talvez esteja no seu ascendente, na sua lua, Vênus, enfim, meio do céu, Júpiter, vai dar uma olhada no mapa, tá? E aí você volta aqui no canal para acompanhar essas outras posições. Vamos lá? Vamos desacelerando aqui um pouquinho, respirando fundo, acalmando a mente, trazendo a consciência para o momento presente. Eu chamo aqui a presença do meu mentor, meu guia, meu mestre. Eu não jogo sozinha, eu recebo a luz, a inspiração e a sabedoria que vem de você. Me conecto com toda a egrégora ancestral de tarólogos, cartomantes e oraculistas de todos os tempos e de todos os lugares. A energia de vocês é muito bem-vinda na minha mesa. Peço licença para entrar na sua energia, Aquário. Agradeço por você confiar no meu trabalho mais uma vez. Chamo seus guias, seus mentores, seus ancestrais, todos aqueles que queiram conversar com você através das minhas cartas e da minha própria energia. São todos muito bem-vindos a partir de agora. Vamos lá, dezembro de 2023 para Aquário. Lembrando que é uma leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Aquário. O que vocês querem conversar com esse aquariano, essa aquariana, dezembro de 2023? O carro foi a carta, o arcano que foi regente, né, de 2023. Se você somar os algarismos 2023 dá 7. Então foi um ano regido pelo número 7 e pelo carro, pelo arcano maior, o carro. É uma energia de câncer, talvez você tenha forte no mapa, esteja lidando com alguém que tenha essa energia, tá? Fala de uma velocidade vertiginosa. Meio que o controle da sua vida foi um pouco tirado aqui das suas mãos, tá? Toda vez que o carro aparece, a gente fala dessa questão da velocidade, ele simboliza sim, né, esse objeto, o carro, mas ele fala também de uma questão de confiança, de fé. O 7 é um número espiritual poderoso, fala do momento em que a gente solta um pouco o controle. Se você soube fazer isso durante esse ano, se você entendeu que muito do controle da situação, das situações, de uma forma geral, é um arcano maior, então fala da vida em todos os aspectos, mas a gente vai abrir um pouco mais para falar de alguma área específica. Eu vi que tem o As de Copas aqui no fundo do deck, então pode ser que a gente esteja falando de amor? Pode. O que me diz aqui é que esse ano exigiu muita fé da sua parte. A gente só consegue soltar o controle, todos nós somos excessivamente controladores, a gente quer participar ativamente da nossa vida. É óbvio isso, né? É justo, mas às vezes nós somos testados, né, pela própria espiritualidade a soltar, a afrouxar um pouquinho as rédeas. Você está vendo que essa carruagem, né, em alguns decks essa carta aparece com o nome de carruagem, ela não tem guia, ela não tem volante, ela não tem nenhuma forma de controle. Essa pessoa que está em cima, dentro dessa carruagem, ela meio que ela solta aqui o comando, porque ela tem fé. Então a sua fé foi trabalhada aí nessa questão de muita coisa de ser tirada da sua mão.
Meio que aquele assim, eu me deixo levar, eu solto, eu confio. Tem uma coisa assim, tá? E passou muito rápido. Realmente era previsto já que 2023 seria um ano muito rápido, meio vertiginoso, meio descontrolado. Foi isso para muita gente, tá? Mas se você entendeu isso lá atrás e a carta tá falando de passado, talvez tenha sido menos doloroso. Eu sempre falo que o carro, quando ele se movimenta, ele cria atrito. Tudo que se move no ar cria atrito. Isso é uma lei, né? Uma lei da física. Então, talvez tenha tido um movimento aqui que foi um movimento mais espiritual na sua vida e que tenha criado algum atrito, alguma energia fora de você que não tenha sido lá muito benéfica. Vamos ver do que eles estão falando. Mas tem que se mover, né? O movimento, a mudança, a transformação é lei, não tem o que fazer. Mesmo quando a gente não quer, a espiritualidade leva por caminhos que eles conhecem. Às vezes a gente não aceita por causa dessa questão da necessidade do controle, mas o movimento vai acontecer de todo jeito. Em que direção esse carro foi? Do que a gente está falando? Ou esse carro ainda está indo? A gente ainda está no ano de 2023, a gente ainda está na regência dessa carta. Do que vocês estão falando aqui para Aquário? Você tentou controlar ao máximo, ainda tá tentando, tá? Talvez o grande ensinamento aqui seja exatamente esse. Eu tô falando da necessidade de controle, de segurar, né? De não deixar fluir. E aí a carta que vem na sequência é o 4 de ouros. Tá vendo essa pessoa abraçadinha aqui? Agarrada com essas moedinhas? As moedinhas podem simbolizar, né, o naipe de ouros. A gente tá falando de tudo que é material. A gente pode estar falando de uma coisa muito específica em relação a dinheiro. Então eu tento segurar aqui nesse movimento meio descontrolado, eu tento manter o mínimo de estabilidade, de segurança material aqui nessa situação, porque eu preciso disso, né? Todos nós precisamos, a necessidade de controle vem daí. Eu quero controlar porque eu quero ter segurança, eu quero participar de cada fase do processo, eu quero estar aqui presente, guiando essa carruagem, esse carro. Então tem uma energia aqui de segurar, de tentar controlar. E toda vez que a gente tenta controlar uma coisa que é muito grande, eu estou falando de um arcano maior, a gente sofre, porque é muito maior do que a gente. Eu vou abrir um pouco mais para entender, mas tem uma energia de apego aqui. Essa carta, essa pessoa abraçadinha, segurando, se protegendo e protegendo algo que ela construiu, pode ser qualquer coisa na vida material, tá? Não tô falando só de dinheiro, não. Pode ser um apego ao dinheiro? Pode. Pode ser ao trabalho, pode ser uma casa, uma família, uma estrutura. Tudo que é muito concreto. Lembra que aqui a gente tá falando do número 4. O 4 fala da realidade material. Ele fala do plano concreto, do plano material. Então tudo que diz respeito à matéria, numa estrutura. Então pode ser uma empresa, pode ser uma casa, pode ser uma relação, pode ser um casamento, enfim. Eu sou apegado e talvez a espiritualidade, Deus, o universo, enfim, essa inteligência maior esteja querendo me guiar numa outra direção. Eu perco um pouco do controle, eu fico aqui meio desesperado, tento segurar esse carro aqui com a minha própria força, mas talvez o caminho não seja esse aqui. Talvez o caminho seja soltar, deixar fluir. Lembra que eu falei sobre isso? Confiar. Você só aceita tirar a mão do volante, né, que é uma coisa extremamente arriscada, ou entrar num carro sem volante, imagina. Uma carruagem sem guia, um carro sem volante, você só aceitaria isso a partir do momento que você tivesse muita fé. Eu lembrei daquele mantrinha que tem, que é entrego, confio, aceito, agradeço. Já ouviu ele? É maravilhoso. Eu gosto muito de repetir de vez em quando. Porque às vezes você está sentindo que você está aqui tentando ir numa direção e a vida está te puxando para outra. E você não entende muito bem se você que está no caminho errado ou se isso aqui é uma cilada, né? Então você só vai permitir que soltar e deixar a vida te guiar. Eu não estou falando de ser omisso, não, tá? Aqui existe um equilíbrio muito sutil entre o controle, o excesso de controle em todo o processo e o soltar. Eu não tô falando de você, então deixa a vida me levar, né? Seja feita a vontade de Deus, que isso aqui vá para a direção que tiver que ir. Não tô falando disso, não. Eu sempre falo nas minhas leituras, principalmente nas leituras particulares, sobre a diferença entre a passividade e a receptividade. Ser passiva é ser um pouco omisso, né? Não tô te criticando nem te julgando, nem sei se você tá nessa situação, tô falando de uma forma geral. Então eu não quero realmente ter controle nenhum, eu não quero nem saber o que tá acontecendo, eu simplesmente solto.
seja feita a vontade de Deus. Sempre vai ser, mas é legal você participar. Você tá consciente, tá? Então não é ser passivo, não é ser omisso, é ser receptivo e confiar. Não querer controlar todo o processo, tá? Se manter aqui numa energia de abertura e aceitação para esses caminhos aqui que a vida pode estar te levando. Vamos ver o que mais? O que eles estão falando aqui? Abre um pouco mais esse jogo. É uma energia geral, como eu falei, para muita gente não tem como ressoar mesmo, tá? Eu não sei exatamente o que aconteceu aqui antes de 2023 ou durante o ano de 2023, em que você foi testado nessa energia do apego, do controle, que você teve que aprender a soltar, a desapegar, a fluir, eu não sei. Eu só tô vendo a geral a partir dessa energia, tá? E é uma visão muito panorâmica. Se você tem interesse em abrir uma leitura que seja muito específica na sua energia, você sabe do que eu tô falando, mas provavelmente eu não vou conseguir mergulhar muito a fundo. Às vezes acontece, ressoa do início ao fim, mas às vezes não. Aí você me chama para uma leitura particular. Tem meu contato na descrição do vídeo e no primeiro comentário afixado. Lá a gente vai mergulhar na sua situação específica e tentar entender, tá? Trazer orientações, aconselhamentos. Enfim, me chama lá para essa leitura. O que mais? O que esse carro está fazendo aqui com esse 4 de ouros? Do que a gente está falando? Abre um pouco mais, aprofunda aqui. A morte. E no fundo do deck, o Ás de Copas, como eu já tinha mostrado, tá? Pode ter a ver, sim, com um sentimento, com uma emoção. Pode ser o que te mantém aqui, tentando controlar essa situação. Por exemplo, vamos falar de um casamento, né? Como eu vejo aqui uma energia de uma casa, algo que foi construído, uma estrutura que foi construída aqui por duas pessoas, tem um sentimento, tem um afeto, tem um transbordar de sentimentos aqui que talvez te faz nesse momento não conseguir soltar, não conseguir confiar. Você entende isso? Mas o arcano que vem na sequência é um arcano muito desafiador. É uma carta de Plutão, é uma carta de Escorpião, a energia da morte. Hoje, talvez eu já estava captando essa energia, porque desde a hora que eu acordei, que eu estou pensando não na morte, essa morte material, né, essa morte aqui da terceira dimensão, mas no arcano da morte. Eu tenho sentido muito essa energia, talvez não, com certeza, porque a gente está finalizando um ciclo, né, gente? Por mais que a gente tente não entrar nessa energia coletiva, tem pessoas que realmente não ligam para isso, que para elas é só o fim de um ano e início de outro, ou é só uma noite e um dia, não tem diferença, mas tem uma energia coletiva muito forte. Tem uma energia de finalização de ciclos, e hoje eu me peguei pensando na carta da morte nesse sentido. A morte, alguns decks nem gostam, alguns tarólogos, alguns estudiosos, nem usam esse termo, nem usam esse nome, eles usam transformação. Ou renascimento, que é uma palavra maravilhosa também. Toda vez que algo morre aqui, renasce ali num outro aspecto. Nem a morte física é uma morte definitiva, no meu entender. A gente vira outra coisa, a gente se transforma. A energia da morte é uma energia de transformação. É um arcano maior, novamente, uma carta muito espiritual. Você tem duas cartas espirituais aqui muito fortes. Talvez a espiritualidade assumindo o comando agora, pegando as rédeas da sua vida, né, guiando num sentido aqui de trabalhar o seu desapego, a sua soltura, né, a sua energia de fluidez, seja realmente porque tem algo aqui que esteja finalizando, tá? Eles estão te guiando nesse sentido porque talvez essa estrutura toda que você ainda tenta manter e se apega a ela esteja passando por uma transformação profunda mesmo. Não vai ser mais como era antes, e isso você tem que aceitar. Em aceitação tudo é bênção. Eu adoro essa frase também. E porque eles estão querendo te levar para uma outra energia. Tem uma transformação para ser feita aqui. Ou dentro dessa própria estrutura, por exemplo, se a gente está falando de um casamento, de um trabalho, de uma sociedade, tem uma transformação para ser feita, e só vai ser feita a partir do momento que você soltar, porque a espiritualidade também não vai te atravessar, não vai te ferir, te machucar nesse processo. Precisa ter uma permissão, né? A gente tem o livre-arbítrio, a gente tem o comando, sim, da nossa existência. A escolha sempre está na nossa mão. Só que a partir do momento que eu congelo demais, que eu prendo, que eu não deixo essa energia fluir, acontecer,
além da minha vontade, eu meio que paraliso, eu bloqueio a coisa toda aqui. Por isso que você está cercado aqui no centro do jogo, eu sinto que é a sua energia. Claro que pode ser alguém que você está lidando também, tá? Pode ser alguém que também não está aceitando uma finalização, pode ser alguém aqui que fica muito apegado, muito preso e não te solta. Inclusive no aspecto material, com certeza. Mas essa energia está no centro aqui do jogo, segurando, prendendo, enquanto em torno dela a gente tem esses dois arcanos maiores fortíssimos aqui. Ela tá quase presa aqui, né? Pressionada aqui por dois arcanos maiores. O arcano maior é sempre uma coisa destinada, uma coisa grande, foge do nosso controle. Então tem um quê, sim, de espiritualidade, de destino. Tem a ver para muitas pessoas com esse lugar do sentimento. Então eu não solto porque eu ainda tenho um apego emocional à situação. Por exemplo, tem uma finalização para acontecer aqui, obviamente, não, o mais óbvio seria num casamento, numa parceria. Construímos alguma coisa juntos, tem toda uma questão aqui material que me prende, talvez uma casa, uma estrutura, seja lá o que for, mas tem um sentimento também. Eu não quero dar o braço a torcer, eu não quero soltar isso aqui. Eu me prendo, eu ainda tenho esperança, eu ainda tenho expectativa, mas você já está sentindo, eu sei que você está sentindo, porque eu não estou fazendo uma previsão, eu estou olhando para o momento presente. Você está sentindo que isso está sendo meio que está escorregando. Você vê essas águas fluindo aqui, passando pelas mãos. Sabe quando você tenta segurar a água, né? E ela escorre entre seus dedos? A sensação que eu tenho é essa. Você não vai ter como segurar isso aqui não, tá? Eu sinto muito. Talvez desapegando, a energia fique. Você entende isso? A gente pode estar falando de coisas bem simples, de ciúme, dessa sensação de posse sobre o outro. E aqui está falando para você soltar. Trabalha com essa energia da fé. Não existe nenhum acordo, nenhum papel, nenhuma promessa que possa garantir que essa pessoa vá ser sua. Que você tenha o domínio, o poder, a posse de alguém, sabe? Que essa pessoa representando um papel na sua vida de marido, esposa, parceiro, enfim, seja lá o que for, isso está determinado. Não, aqui você tem que deixar a coisa fluir, confia mais. O que é seu, sabe? É seu, eu nem gosto dessa frase, mas o que tiver que estar ao seu lado vai ficar. A pessoa também tem que ter o direito de escolher por você. Não é você que determina, não é você que segura. Eu sei que isso não é fácil, mas eu preciso falar porque tem uma energia aqui específica para um grupo específico que fala sobre isso, tá? A transformação é maravilhosa, o renascimento é maravilhoso. A gente pode estar falando sim de uma dinâmica que solta, a pessoa flui ali na própria energia, trabalha tudo isso da sua parte, ou da parte dela, do desapego, da soltura, da fé, da confiança, e pode ser que essa pessoa volte por opção. Porque a carta da morte sempre fala de uma coisa meio cíclica, né? É um fim e um recomeço, é uma morte e é um renascimento, é uma transformação dentro de uma própria estrutura. Que tal você confiar? Tem uma energia aqui de paciência, o 7 de ouros fala de paciência, fala de você esperar o tempo certo para colher os frutos, tá? Seja de um trabalho, seja de uma relação, enfim, de tudo isso que a gente já falou. Vamos lá, vamos abrir um pouquinho mais aqui, como eu falo, né? Deixa eu tomar uma água. Tá gostando, Aquário? Tá fazendo sentido? Já comenta aí comigo, pra eu sentir que não tô jogando sozinha, que eu não tô ficando maluca, que tá ressoando com alguém, que tá captando a energia de alguém. Se você veio aqui pra assistir a leitura porque tá lidando com alguém de Aquário, pode ser que eu esteja falando de você mesmo, tá? Talvez essa energia de prender aqui, de não aceitar um fim, de não aceitar uma transformação, seja a sua energia. Você está segurando 4 moedas, a gente vai chegar a 10. O máximo dos naipes aqui, dos arcanos menores, é 10. O 4 é meio do caminho, ainda tem todo um aprendizado para ser feito aqui. Confia que tem uma transformação para acontecer e ela pode ser muito benéfica, tá? O que vocês querem falar mais para Aquário? De Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, Aquário. Um Ás de Ouros, ou Ás de Pentáculos,
Eu gosto dessa energia que eles estão dizendo que quando a espiritualidade assume esse comando e você entrega esse comando para uma força superior, uma força maior, pode ser que você receba uma grande oportunidade, tá? O Ás de Ouros, ele não fala só do elemento, só do dinheiro, ele não fala só de matéria, ele fala de uma grande oportunidade, da possibilidade de um recomeço. Tem uma carta de casamento aqui no fundo do deck, a gente pode estar falando sim de uma parceria, de um casamento, de uma união estável, que vai receber, talvez agora, a partir do momento que tem essa coisa de confiar, de soltar, uma oportunidade de recomeço, tá? Eu tinha visto já essa energia de finalização e recomeço, de morte e renascimento, e eles confirmam. Que é isso? O que esse Ás de Pentáculos está fazendo aqui? Rei de Paus, gosto dessa energia, energia de ação, de poder, de força. E o 6 de Espadas. Para muitas pessoas a gente está falando sim da finalização, da transformação, da mudança necessária e inevitável dentro de uma parceria, principalmente amorosa, tá? De um casamento. A carta do casamento tá aqui no fundo do deck e a gente tem uma carta de família também. Mas eu posso entender essa parceria também como uma parceria de negócios, tá? Que talvez esteja prestes a terminar, que talvez esteja prestes a passar por uma transformação, por uma reestruturação. Essas duas cartas aqui falam de uma energia coletiva, de uma parceria no trabalho, uma parceria amorosa mesmo, um casamento, essa carta fala de casamento, ou uma parceria nos negócios. Se for um casamento, também envolve a questão material. Para algumas pessoas, a prisão aqui, o apego, a necessidade de controle, esse segurar, esse prender aqui, está associado mesmo com a vida material. Sabe por que eu estou vendo? Primeiro que tem o 10 de ouros aqui, que me fala que alguma coisa foi construída aqui em parceria. Então casamos, erguemos essa imensa estrutura material em torno de nós, pode ser uma casa, pode ser uma empresa, negócios, bens, enfim, tem toda uma estrutura grande aqui, entenda grande aí para você, e talvez você segura isso porque você tem medo de uma escassez. A gente tem o 4 e o 5 de ouros. Então eu seguro porque eu tenho medo de passar necessidade, eu tenho medo de me faltar. O 5 de ouros sempre vai falar dessa vibração da escassez, da falta, da insuficiência, tá? Então tem um medo aqui, tem uma ameaça. Talvez essa ameaça seja real, porque claro que se a gente vai desfazer uma parceria de qualquer tipo, um casamento ou uma sociedade, as coisas vão ser divididas, né? Então, antes era tudo nosso, agora a gente vai dividir pela metade e lógico que perdas vão acontecer aqui. Eles estão pedindo para você confiar, soltar isso aí, tá? Entra aqui no jogo a energia do Rei de Paus, não é gênero, é energia, então pode ser você nessa força, nesse poder. O Rei de Paus te convida para ação, te convida para você sentar de novo nesse trono de poder, de autoestima, seja lá o que foi isso aqui, e acordar seu fogo, acordar sua fé, acordar suas paixões, confiar. Tem uma coisa espiritual muito forte, tá? Esse Rei de Paus pode ser uma energia externa a você, pode ser essa pessoa com quem você está lidando, que é uma pessoa que nesse momento precisa. Lembra que eu falei que se você está controlando demais através do ciúme, da sensação de posse, alguma coisa do tipo aí, que são esses desafios todos que a gente tem no relacionamento, né? De repente essa coisa brota, que esse medo, essa insegurança, pode ser que esse Rei de Paus, essa pessoa com quem você está lidando, precise nesse momento exercer a autonomia dele, o poder dele também, de escolhas. Lembra que eu falei que você tem que dar, nós todos temos que dar o direito da outra pessoa, não é nem dar, é direito dela, a gente só tem que aceitar que ela tem direito de escolha, inclusive que ela pode escolher ou não por nós, por ficar com a gente, ela pode escolher outros caminhos aqui, tá? Então seria legal você exercitar essa coisa tão evoluída, né, de permitir que o outro escolha aqui também, e você também. Se você nessa dinâmica aqui toda teve sua autoestima, seu autovalor, seu autoamor meio confrontado, baqueado aqui, porque algumas pessoas sim, não sei exatamente porquê, talvez por isso que você fica nessa insegurança, né, nesse medo, nessa ameaça, não só no sentido material, mas no sentido afetivo também. Essa carta fala de recuperação de autoestima, ela fala de autoamor, tá? Por isso que eu sinto que esse jogo não fala especificamente de amor, esse amor de parceria, de relação. Talvez esse amor esteja finalizando, mas se você quiser complementar,
vai dar uma olhada nas leituras lá de amor do canal, tá? Tá na playlist, tem na sua playlist de aquário, todas as leituras ali são atemporais, então chegou, você pode maratonar, aproveitar aí o final de semana, fazer um link entre uma e outra, construir a sua própria leitura, ou você pode também acompanhar a leitura do signo dessa pessoa, dessas pessoas, ou dessas energias que te cercam aqui, tá? O Rei de Paus é uma carta muito leonina. O trono que ele está sentado tem 2 leões, né? É uma carta bonita, ela tem essa informação do fogo, da paixão. Então, se for a sua própria energia, a conexão espiritual ela tem essa possibilidade de dar poder pra gente, de recuperar, sim, a autoestima, o alto valor, de você se reconhecer como uma pessoa que toma decisões também na sua vida, não ficar muito passivo, nem muito assustado, muito inseguro, mas assumir, sentar nesse trono de poder, de ação, de vontade. É uma carta que fala de manifestação da sua vontade, fala de você aparecer. Cadê você? Se você ficou meio ofuscado aqui, com medo de brilhar, talvez com medo de brilhar e ofuscar o outro, tá na hora de você brilhar, tá na hora de você aparecer. É sempre um convite para você trabalhar essa energia do sol, essa energia leonina, de ficar em destaque e manifestar o que você quer também. Não ficar apagado, não ficar passivo. Lembra que eu falei da diferença entre passividade e receptividade? Eu fico receptivo, eu deixo a vida me levar, mas calma lá. Quem vai me conduzir, quem vai me levar, quem vai me guiar é a própria espiritualidade, não outra pessoa. Talvez você esteja lidando com uma pessoa que seja muito autoritária, muito dominadora e que queira guiar as coisas aqui do jeito dela, e tem um momento em que você tem que gritar aqui. Que você tem que se fazer valer, a sua voz tem que ser ouvida, entendeu? Por isso que eu falei que é um equilíbrio muito sutil entre a energia entre o que seria passivo, omisso em relação à própria vida, e o que seria receptivo em relação aos caminhos que a espiritualidade quer me abrir, e não outra pessoa, tá? Cuidado, como tem a energia aqui do 4, e o 4 sempre vai me remeter de alguma forma ao imperador. E tem a energia do Rei de Paus, que também é uma pessoa que vibra no fogo, que é muito, talvez muito autocentrada, tem uma coisa aqui de dominadora, autoritária. Pode ser que você esteja lidando com alguém assim. Cuidado, tá? Eu sinto que a espiritualidade está guiando a coisa aqui para um encerramento, para uma transição. A carta que vem embaixo da morte confirma essa informação toda que eu falei antes, de mudança, de transformação, de renascimento, e a carta do 6 de espadas fala exatamente disso. Num nível dos arcanos maiores, é você entrando nesse barquinho aqui, ó, e aceitando essa transição. Ok, eu vou remar para águas mais tranquilas. Essa carta é bonita, ela fala dessa energia. As espadas estão para baixo, você consegue perceber? Se quiser dar um print aí, porque essa carta é linda. As espadas para baixo, elas falam elas simbolizam muita coisa. Mas aqui nesse jogo eu sinto o não lutar mais por isso aqui. Talvez você já tenha lutado muito, você ficou aqui durante muito tempo, talvez apegado nessa estrutura, não tem mais afeto, não tem mais retorno, talvez já deu uma baqueada na sua autoestima, no seu alto valor, mas você resistiu aqui, talvez por um senso de obrigação, talvez por um apego, talvez porque construímos uma estrutura muito grande. Outras pessoas podem depender disso. A gente está falando de família, a gente está falando de pessoas que trabalham para você, talvez. E se for no nível de uma empresa, por exemplo, eu fico aqui resistindo porque não diz respeito só a mim. Outras pessoas dependem de mim. Se é no nível da família, mas como que agora a gente vai destruir tudo isso que a gente construiu para os filhos ou para as pessoas que nos cercam, entendeu? Eu sei que não é fácil, mas as espadas para baixo simbolizam esse descanso do guerreiro, o descanso da guerreira. Ah, não dou conta mais não, eu vou deixar a coisa fluir mesmo, vou deixar a vida me levar na correnteza. Eu vou fluir junto com essas águas, eu vou permitir que a coisa aconteça além, fora do meu controle. Vou entrar nesse barquinho, vou descansar todas as minhas espadas, eu não vou lutar mais. Eu não vou ficar aqui mais me debatendo, nem tentando segurar, controlar a situação, porque eu não tenho mais forças, tá? O 6 de espadas vem depois... Desculpa, gente. Nossa, levei um susto. O 6 de espadas vem depois do 5 de espadas. O 5 de espadas fala de conflito, de briga, de confusão, de disputa. Então pode ser, eu sinto para um grupo específico que você desista de uma disputa aqui. Então se a gente está falando de uma disputa por bens, por partilha, por divisão, qualquer coisa do tipo, você meio que aceita sair com menos. Não estou falando que você tem que fazer isso, tá? Lembra que eu falei que você tem que lutar? Que
que você tem que ser ouvido, fazer valer os seus direitos, mas pode ser que aqui você entre numa energia de acordo. Eu vou fazer um acordo aqui, não é o ideal, não é o mais justo, mas eu não quero mais brigar. Eu vejo aquela frase bem clichê, né, mas que eu preciso falar aqui, meus jogos têm muito clichê. Eu prefiro ter paz do que ter razão. É essa carta, tá? Então eu remo ou permito que a correnteza me leve, que a espiritualidade me guie para um lugar de mais paz dentro de mim. Não interessa o que está acontecendo lá no universo do outro, ou o impacto que isso... Lembra que eu falei que o carro, toda vez que ele se movimenta, ele causa atrito? E eu comecei falando disso lá atrás, e pode ser que externamente pessoas sintam e não gostem desse movimento, mas esse movimento vai acontecer, tá? Não é nem que ele precisa, ele vai acontecer de um jeito ou de outro. Talvez quanto menos você se debater, lutar ou segurar, quanto mais você fluir e permitir que o seu barco siga as águas que eles precisam seguir, é o que está escrito, é o que a espiritualidade espera para você, talvez nessa energia de soltura, de fluidez, a coisa aconteça de uma forma menos agressiva, menos conflitante, menos... com esse atrito, né, com menos atrito, como eu tinha falado. Aquário, que jogo, hein? Eu gostei, é profundo, adoro essas leituras, me faz muito bem, tá? Se você tá vivendo isso agora nesse momento, eu espero de coração ter ajudado com alguma orientação, com algum trabalho de aceitação, tá? Finaliza esse ciclo, aceita a energia coletiva de finalização, entra nessa onda, flua com essas águas também, solta esse peso, desapega se for necessário e justo para você, tá? Que 2024 chegue aí para você com essa potência de renascimento, de recomeço, de transformação, que você vibre não no 4, mas no 10 de ouros, o que você perde aqui você reconstrói ali. A gente está indo para um ano que é regido pelo número 8. 8 fala da abundância, fala da prosperidade, fala desse transbordar de energias. Então confia, tá? Que talvez o que você está segurando é, na verdade, pouco, escasso, que você pode manifestar muito mais que isso. Gostou da leitura? Eu amei. Se você gostou da leitura da minha energia, primeiro eu tenho que te agradecer por você ter ficado até o final. Dá um like aqui para apoiar o meu trabalho de alguma forma, tá? Eu vou ficar imensamente grata. Comenta se fez sentido, se ressoou, compartilha essa mensagem com outras pessoas que podem estar nesse momento precisando de uma orientação, de uma abertura, de um entendimento. Daqui a pouco eu vou soltar as leituras de previsão, tendência para 2024. Toca aqui nas notificações, tá? Para você receber quando esses vídeos forem lançados. Vai lá conferir sua playlist, se você quiser, claro. Se você quiser saber mais de amor, tem muitas leituras lá, como eu falei. E é isso, Aquário. A gente se vê nos próximos vídeos. Grande beijo pra você. Tchau, tchau. Até lá.